E aí, galera, voltei, hein? E o nosso convidado de hoje é o cirurgião plástico Sérgio Romai. Bem-vindo, Sérgio. Oi, Lu, um prazer estar aqui com você. Bom estar aqui. Então vamos lá. Quem é Sérgio Romai? Olha, eu sou cirurgião plástico, né? Me formei na Universidade Gama Filho. Depois fiz cirurgia geral na Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, na 13ª Enfermaria. E depois fiz cirurgia plástica no serviço do professor Ivo Pitangui, na 38ª Enfermaria da Santa Casa. E como é que foi trabalhar com o Pitangui? Olha, uma experiência única, né? Não só a nível de parte técnica, né? Dizendo na parte de plástica, mas na cultura. A gente acabei aprendendo muita coisa com o professor. Conversando com ele falando sobre as viagens dele, os tipos, né, de técnicas como ele conseguiu realizar esse tipo de técnica, como que ele era o estudo dele na época, né? O professor, na época dele, não tinha uma formação no lugar só, ele teve que viajar pelo mundo inteiro, procurando sempre os melhores para conseguir juntar tudo e ser quem ele é, né? A formação dele foi dessa maneira. Ele conseguiu passar isso para mim, e não só para mim, para todos os meus amigos. Você vê que na minha turma eram 6 brasileiros e 8 estrangeiros. Então, no mundo inteiro onde eu vou hoje em dia, se eu vou a qualquer congresso internacional, eu tenho um colega que é da AESP, da Associação dos Ex-Alunos do Professor Pitangui. Isso é muito bacana. E a procura é mais o quê? Silicone, lipo? As mulheres hoje em dia procuram muito, o carro-chefe é mama, né? Principalmente aumento de mama, né? Com colocação de implante mamário. Depois lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia. E pacientes um pouco mais maduras, aí você já começa um facelifting, uma blefaroplastia, né, que é a cirurgia dos olhos, né? E os homens procuram muito a lipo, o abdômen. Nós temos também a ginecomastia no homem, que acontece, principalmente com homens que gostam de fazer musculação e acabam usando, às vezes, anabolizante, que leva a ginecomastia. Então, essa é uma procura grande que eu tenho lá no meu consultório. Mas homem também procura por lipo? Procura. Antigamente, no meu consultório, é tipo 90% mulheres, 10% homem. Hoje é 60% mulheres, 40% de homens. Tá assim, é? Aumentou muito. Eles fazem botox também, toxina botulínica, fazem preenchimento com ácido hialurônico, no suco nasogeniano, nos lábios, nas olheiras. O homem hoje em dia está se cuidando também. E implante também capilar? Muito transplante capilar. Transplante capilar bastante procura. Agora está essa onda de harmonização em clínica dentária. O que você acha disso? É complicado, porque você vê, a minha curva de aprendizado, a curva de aprendizado do cirurgião plástico é muito longa. Então, o indivíduo tem que fazer 6 anos de medicina, depois 3 anos de cirurgia geral, que é pré-requisito para você poder fazer cirurgia plástica, e depois 3 anos de cirurgia plástica, né? Fora de que depois você tem que fazer prova para especialista e é aquilo, né? Você continua sempre estudando e sempre atrás de novos títulos. O dentista, ele é voltado para quê? A faculdade é voltada para cuidar da arcária dentária e não para fazer um facelifting, não para fazer uma rinoplastia, uma otoplastia, uma blefaroplastia, uma lipo de papada.
eu acho que não é por aí. Eu acho que é o seguinte, quer fazer, faz vestibular de medicina, faça 6 anos e faça a especialidade, como todo médico fez, entendeu? Agora, eles estão querendo sair de uma especialidade, porque inclusive a odontologia ela veio da medicina. Lá fora, se você for na Europa, a pessoa para fazer odontologia ela tem que fazer medicina antes. A odontologia ela veio dentro da medicina. Aqui no Brasil que eles acabaram separando o curso, entendeu? Então, a odontologia no Brasil ficou bem focada para o quê? Para ficar dentário. Você botar aparelho, fazer extração dentária, fazer limpeza, clareamento, enfim. E a odontologia agora veio com essa invasão do ato médico. Eu considero isso tudo que estão fazendo, estão querendo fazer, ato médico. Então, eu acho muito perigoso para a população, entendeu? E esse tipo de procedimento sendo feito, inclusive, no consultório. Cirurgia tem que ser feita dentro do centro cirúrgico. Por quê? Você precisa de toda a asepsia, antisepsia, você precisa de um monitoramento, você precisa de um bom anestesista, você tem que ter uma equipe, uma boa equipe, entendeu? Para você cuidar desse paciente e fazer no local que tenha toda a infraestrutura. Porque por mais que você peça os exames de pré-operatório, examine o paciente, esteja tudo ok, as coisas acontecem. Uma cirurgia é uma cirurgia. Né? Porque plástica não acontece, pode acontecer. Então você tem que estar preparado no local com toda a infraestrutura, né, para o paciente. Caso ocorra alguma coisa, você tem um suporte para esse paciente. E isso no consultório você não vai ter. Mas por que então está tendo essa liberação? Quem que liberou o dentista a fazer uma harmonização ou um lifting, botox? Olha, o que acontece? O Conselho Regional de Odontologia, eles estão, né, indo, correndo atrás disso, né? E a única instituição que pode e que está tentando fazer alguma coisa é o Conselho Federal de Medicina, que eles estão tentando mostrar isso para o Ministério da Saúde, que o que eles estão tentando fazer é um ato médico. Então, não é só os dentistas, não são só os dentistas. Aí você tem isso, tem biomédico, você tem fisioterapeuta, tem outros profissionais tentando invadir essa área, a área da estética. E aí é aquilo que eu falei, é complicado, porque essas pessoas elas não têm a curva de aprendizado que nós tivemos, entendeu? O biomédico ele pode fazer rinoplastia, alguma coisa no nariz, desvio de septo? Mas tem muitos fazendo. Tem muitos fazendo, mas o que falta aqui no Brasil? Uma coisa que falta é fiscalização. Tem fiscalização, então as pessoas começam, né, a fazer. E hoje em dia você tem, que é uma coisa boa, mas é ruim ao mesmo tempo, são as redes sociais. Então a pessoa às vezes abre o celular e procura lá, vê o fulano de tal, nossa, ele tem 10 milhões de seguidores. Aí começa a postar lá várias fotos de antes e de depois e tal, e acha que aquela pessoa é muito boa. E vai lá naquela pessoa. Só que número de seguidor não dá chancela para ninguém ser bom. Nem dizer que aquela pessoa está apta a poder fazer isso. Esse é o grande problema. Então tem que haver fiscalização. Entendeu? E agora, quem vai dizer se que realmente pode fazer ou não pode é o Ministério da Saúde. Né? Então, o Conselho Regional de Odontologia, eles estão na Justiça tentando, por lei, eles poderem ter acesso a fazer isso. Agora, quem vai dizer se é certo ou errado são eles. Mas o Conselho de Medicina também está fazendo fiscalização em falsos médicos, que se dizem cirurgião? Sim. Inclusive, tem até médicos que não são especialistas, né? E botam lá na sala, lá no consultório deles, como cirurgião plástico. E às vezes não é cirurgião plástico. Mas isso é muito fácil da pessoa saber quem é um profissional. É só entrar no site do CRM ou do CFM, botar o nome do médico ou daquele profissional e ver se vai aparecer lá qual é a categoria dele, qual é a especialidade dele, qual é o RQE dele. O que é o RQE? É o Registro de Qualificação de Especialidade. Ele tem um número, né?
E se entrar, deixa eu ver se ele, no caso da plástica, pode entrar também no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai botar o nome lá do médico. Se aparecer, ele faz parte da instituição, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se não aparecer, não faz parte. Simples assim. Então dá para a pessoa hoje saber muito bem com quem ela está indo fazer o procedimento ou a cirurgia. Mas é perigoso fazer várias cirurgias em uma só, tipo mama, lipo, preenchimento de glúteo? Olha, obviamente, quanto maior a cirurgia e mais tempo no centro cirúrgico, aumenta a probabilidade de dar alguma coisa errada. Só que, se você faz um pré-operatório, né, faz uma boa anamnese com o paciente, né, que é a entrevista com o paciente, faz um bom exame físico, faz um bom pré-operatório, pede todos os exames que você tem que pedir, né, faz um bom risco cirúrgico, né, leva o paciente para operar num bom hospital, né, que tenha toda a infraestrutura, né, e o mais importante, você tem uma equipe, tipo, eu tenho uma equipe multidisciplinar hoje comigo, né, eu tenho uma equipe de anestesista, eu tenho uma clínica médica e uma intensivista que fazem, né, o acompanhamento tanto do pré e do pós-operatório. Eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma nutricionista, eu tenho as enfermeiras da minha equipe que ficam com as pacientes, independente do hospital que eu opere. Então, elas estão lá no quarto tomando conta das minhas pacientes. Então, eu sempre tenho um feedback de tudo que está acontecendo com os pacientes. Tenho meus auxiliares, que são cirurgiões plásticos. Eu não opero com o auxiliar que não seja cirurgião plástico. Então, quando você tem esse suporte, a chance de dar alguma coisa errada, a probabilidade diminui muito, né? Mas pode, aquilo que eu falei, pode acontecer, pode acontecer. Medicina não é ciência exata. Por que não tem plano de saúde para cirurgia plástica? Não é que não tenha. Existe plano de saúde para cirurgia plástica, só que é para cirurgia plástica reparadora. Para cirurgia plástica estética, os planos eles não cobrem. Mas se a pessoa tiver, então, a reparadora, ela pode usar o plano? Pode usar o plano. Tipo, paciente que fez cirurgia bariátrica, né? 2 anos e meio, 3 anos depois perdeu bastante peso e aquele peso estacionou, né? Então, ele já está apto a poder fazer a plástica, a cirurgia plástica reparadora, né? Porque vai sobrar muito tecido. Então, os planos de saúde eles vão cobrir. Paciente que tem câncer de mama, pós-mastectomia, o plano de saúde cobre. A reconstrução mamária, entendeu? Câncer de pele, o plano vai cobrir também. Então, queimadura, dependência, queimadura por água fervendo, por chama, por produto químico, o plano vai cobrir. Entendeu? A cirurgia reparadora. Agora, a estética, eles não cobrem. Agora, o preço baixo, será que é um chamariz para as pessoas irem para esses cirurgiões? Que acaba acontecendo, igual semana passada, uma moça, boa saúde, morreu numa clínica fazendo aquilo que eu te falei. Ela fez lipo, mama e glúteo. E aí o médico não era médico. Então, aí o problema é, se ele não é médico, né, ou era médico, não é especialista, aí está um grande problema, né? Porque aí se torna uma negligência, uma imperícia, né? Mas quem vai dizer isso aí realmente é o juiz, é o perito do juiz que vai dizer o que aconteceu com ela, né? Agora, é importante você procurar um bom profissional. Não por preço, você não tem que procurar por preço, você tem que procurar um profissional que te passe confiança, que você tenha algum histórico, né? Você tem que procurar, de repente, olha, eu tenho uma amiga minha que fez com o doutor fulano de tal, vai lá, né? Que ela tem alguma referência, não referência de Instagram, aquilo que te falei, número de seguidores, não é isso, entendeu? E ver se a pessoa realmente é médica e é especialista. Não adianta você querer fazer uma cirurgia, né, que tem um preço XYZ e querer fazer por
menos 3x. Tem alguma coisa que está de errado, entendeu? Porque tem que pagar o hospital, tem que pagar a equipe, então, o próprio cirurgião que vai fazer. Então, quando for uma coisa muito barata, fora do eixo, você tem que desconfiar, né? Porque eu vejo acontecer isso, de mulheres morrerem e tal. Mas assim, há 3 anos, várias estão morrendo. E sim, tem muita reportagem sobre isso. Mas é por isso. causa disso, Lu. O que está vendo? Não tem fiscalização e tem uma invasão do ato médico. Muita gente tem feito esse tipo de cirurgias com gente que não está apta. É o que eu te falei, hoje em dia você tem tipo um computador no bolso, que é o seu celular. Você entra lá e pesquisa o nome da pessoa e vai ver quem é. Olha isso, aquilo. Você está com problema cardíaco, tá? Você vai no otorrino? Não. Você vai no cardiologista. Ou você está com problema cardíaco, você vai procurar um engenheiro? Não, você vai procurar um médico, que seja cardiologista. É isso que eu estou falando. Então, você tem que saber quem você vai procurar. Né? E outra coisa, é o que eu falo, eu sou professor lá da Unirio, professor convidado da Unirio e do Instituto Carlos Chagas. Então, nós temos residentes, né? Trabalho com residentes de cirurgia plástica e eu converso muito com eles. Falei, olha, o mais difícil não é você indicar a cirurgia, é você contraindicar. Porque às vezes chega o paciente lá que quer fazer uma cirurgia que ela não está pronta para a cirurgia. Tipo, o paciente chegou lá, está com MC acima de 30, tem 1,50 m pesando 130 quilos e quer fazer uma lipoaspiração? Não pode. Não pode. A lipoaspiração, estou te dando o exemplo da lipo, qualquer outra cirurgia. Tipo, a lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecer no centro cirúrgico. Então, o que o médico tem que fazer? Olha, agora você não está apto a poder fazer essa cirurgia, porque o seu MC está muito alterado. Então, o que você vai fazer? Olha, você tem que procurar um nutrólogo, procurar um endocrinologista e emagrecer. Mas emagrecer como? Com saúde. Tem que ser um emagrecimento saudável. Não adianta fazer essas dietas loucas de internet, que fica passando fome e tudo mais. O paciente até consegue emagrecer, mas chega lá, o sistema imunológico está baixo, né? Está anêmico. Então, vai fazer uma cirurgia, não cicatriza, né? Então, não adianta. Então, tem que emagrecer com saúde. Chegou no MC correto, o próprio endocrinologista, o nutrólogo, vai fazer um parecer dizendo, olha, está apta agora a fazer cirurgia tal. Tipo, como te dei exemplo da lipoaspiração. Ok, ela volta, vou examinar ela de novo. Eu falei, agora está ok, agora vamos fazer. É assim que funciona. Seria o certo, né? Mas ninguém faz, né? Aí fica difícil. Não é que ninguém faça. Você tem bons profissionais. Você tem bons profissionais que falam sim. Só que tem paciente que não aceita. Tem paciente que não aceita. E aí vai procurando e vai tomando não. Porque ela acaba, na maioria das vezes, pegando bons profissionais. Até pegar um profissional que não está preocupado com ela, com a paciente, preocupado com isso. Então, aí vai e faz. E aí... O risco é maior. O risco é maior. O risco de dar problema é muito maior. A moda agora é a harmonização facial. Você já pegou alguma pessoa que queria refazer a harmonização porque ficou ruim? No caso, fazer a desarmonização, né? Ou melhorar, né? Já peguei. Alguns casos tem como a gente melhorar, tá? Mas tem alguns casos que chegam lá muito mais complicados, porque às vezes o paciente chega e não sabe o que foi injetado nela, né, na face. Então, às vezes não é o ácido hialurônico, às vezes pode ser o PMMA, o polimetilmetacrilato, ou pode ser óleo, tá? Silicone industrial, acontece, tá? E aí é complicado, porque esse tipo de material, ele impregna, né? Ele entra entre o tecido e às vezes você não consegue retirar. Por quê? Porque ele está próximo ao nervo, está próximo a um vaso importante. Então, você tem que chegar e falar para a pessoa, olha, dá para a gente melhorar isso aqui. Aqui não dá para mexer. Ou não dá para melhorar.
volta para o profissional que fez para saber o que ele vai fazer, porque a primeira pergunta que eu faço, o que foi injetado aí? O paciente não sabe. E digamos assim, a pessoa vai lá, faz uma lipo com você, daqui a 3 meses ela quer fazer lipo de novo. Não pode. Por quê? Não pode, porque a cirurgia não deixa de ser um trauma para o organismo, né? Então você tem uma coisa chamada resposta endócrina metabólica ao trauma. Então você tem que respeitar esse tempo, esse delta T. Então, para você mexer numa paciente de novo, fazer uma outra intervenção cirúrgica nela, tem que esperar no mínimo aí 6 meses. Mas e essas pessoas que são viciadas em cirurgia, quer estar todo mês fazendo, como é que fica? Não vai fazer, pelo menos comigo não faz. E eu acho que com vários profissionais que eu conheço sérios não vão fazer. Mas às vezes a pessoa está super bonita e quer fazer algo e acaba ficando feia, igual aquela mulher gato, que era lindíssima e ficou com o rosto todo deformado. Aquilo ali não é uma coisa que ela se vê e tipo, não, eu tenho que melhorar. Aí a gente entra numa doença psicológica que se chama dismorfofobia. O que é isso? O paciente se olha no espelho e nunca está satisfeito com ela. Por mais que fique melhor a cirurgia, faça tudo que é procedimento, ela nunca está satisfeita. Então, quem vai dar o ponto final nisso, quem tem que fazer isso, é o profissional que ela vai procurar. Se for um cara sério, vai falar assim, olha, não tem mais o que fazer. Porque dali para diante vai ficar uma coisa ruim ou pode deixar ela sequelada até. Então, entendeu? Óbvio, o problema dessas pessoas é que elas não conseguem escutar um não. Então, elas vão escutar um não meu, é aquilo que eu falei, ela vai sair dali e vai procurar outro profissional. Vai ficar procurando, até achar um que, não, pode deixar que eu faço, dá para fazer. Como é que você vê a cirurgia dos anos 80, 90 para as de hoje? Mudou muita coisa? Mudou. O que você tem hoje em dia? Você tem a tecnologia a seu favor, né? Os implantes mamários mudaram, né? Os implantes antigamente, você tinha só aqueles implantes salinizados que o americano usa até hoje, que você enche de soro fisiológico, né? O brasileiro, o cirurgião brasileiro não usa, não gosta. Daí veio o implante de gel de silicone, né, nos anos 80, mas que também, ele quando rompia, extravasava para dentro do tórax do paciente. Depois, para você limpar aquilo tudo, era uma coisa. Hoje, um implante é de um gel coesivo. Ou seja, se eu pego um implante e corto ele ao meio aqui, ele não extravasa. Entendeu? Ele não vaza. E é muito mais resistente, né? Fora os outros aparelhos. Você tem o laser de CO2 fracionado hoje, que depois de um facelift, você pode fazer em todo o rosto do paciente, região cervical, para melhorar uma retração, né, da pele do paciente, para melhorar a cicatriz do paciente. Enfim, hoje você também tem um Renuvium, que nós usamos para melhorar a retração da pele após uma lipoaspiração. Então, hoje a tecnologia veio para ajudar. Isso mudou. Mas nada muda o que é o bom estudo, né? O cirurgião ele tem que ter uma boa curva de aprendizado, né? E agora as técnicas, algumas mudaram pouca coisa, mas se o cirurgião tiver a base sólida, ele tá feito. Óbvio, né? É o que eu te falei, veio a tecnologia para ajudar. E aí realmente melhora, você vê melhora do resultado. E como é que você vê a cirurgia plástica daqui a 30 anos? Eu vejo com bons olhos, assim, como eu te falei, a tecnologia, né, cada vez avançando mais. Hoje nós temos alguns colegas, inclusive tem um colega meu, que é da Grécia, o Ares Stereodimas, que foi da minha turma, e ele faz um belo trabalho em cima de célula-tronco, né? Fazendo a lipoaspiração e a lipoenxertia, pegando essa gordura e enxertando em locais do corpo que você,
após algum tempo, você vê realmente uma melhora, né, um rejuvenescimento daqueles tecidos ali onde ele enxertou, não só da pele, como da musculatura. Enfim, ele tá fazendo um bom trabalho, ele está fazendo um trabalho em cima disso. A plástica vai dar um salto bom. Eu acho que em 30 anos não, eu acho que daqui uns 10 anos já vai ter muita coisa boa aí no mercado que vai facilitar muito a vida do cirurgião. Agora, a lipo é assim, digamos que a pessoa está com um barrigão de gordura. Você pode tirar até quanto de gordura? Ou a pessoa vai ficar reta depois? Não, olha, não, o que a gente pode fazer, o máximo que nós podemos lipoaspirar de uma pessoa é de 5 a 7% do índice de massa corporal da pessoa. Mas se a pessoa tiver mais gordura na barriga? Você não pode, porque senão você começa a espoliar o paciente. Entendeu? Aquilo que te falei, a lipoaspiração não é para emagrecer ninguém no centro cirúrgico. Se ela estiver com IMC acima do normal, não se opera. Ela tem que perder peso até para fazer uma lipoaspiração, tá? Não adianta ela chegar gordinha lá, querer sair magrinha, torneada, não vai sair. Então ela tem que perder peso. O que a gente faz? A lipoaspiração é para tirar aquela gordura localizada, né? Normalmente, mulher, tem muita gordura onde? Aqui no quadril, culote, face interna da coxa. Então, aquela gordurinha local, mesmo o paciente malhando muito e tal, às vezes não sai, né? Principalmente dependendo da idade, né? Dos 30 anos para cima, fica mais difícil o paciente perder esse tipo de gordura. Então, a lipoaspiração, a cirurgia de lipoaspiração vai facilitar isso, a gente conseguir melhorar o contorno corporal do paciente. Então, não adianta você querer perder peso em cirurgia? Não. Isso já é falado com todos os pacientes meus. Todos. Você veio aqui para operar acima do peso, esquece, perde o peso. Aí, se não tiver, eu indico um endocrinologista, um nutrólogo, perde com saúde, chega ao índice, né, que tem que chegar ao peso ideal, e aí desopera. Que aí o paciente ele vai ver o resultado, entendeu? Se ele chegar acima do peso, ele não vai ver o resultado esperado que ele quer. E a plástica tem um limite dela também, a cirurgia plástica. Não adianta, não faz milagre. Então, muita coisa que você vê na internet, um antes e depois lá, tem muita coisa que é mentira ali, entendeu? Às vezes não é nem a mesma pessoa. Tá? Se você reparar bem, eu já vi fotos em Instagram, o cara botou um antes e depois, paciente com umbigo, paciente sem umbigo. Paciente com uma tatuagem e com outro tipo de tatuagem, entendeu? Então você vê que são pessoas até diferentes, então tem que ter cuidado com isso. E qual a dica que você dá para quem quer fazer uma cirurgia plástica perfeita? Olha, primeiro, se deve fazer uma cirurgia plástica para a pessoa, para você. Não deve fazer cirurgia plástica para o marido, para o namorado, para ninguém. Tem que fazer para ela. E fazer alguma coisa que esteja realmente incomodando ela, que vai melhorar a autoestima dela. Vai melhorar a autoestima? Está te incomodando? Opere. Né? Porque às vezes chega o paciente e fala, doutor, o que você acha que eu tenho que operar? Eu falei, acho que você não tem que operar nada. O que está te incomodando? Né? É a partir daí. Então está incomodando. Aí, como que ela vai escolher o profissional? É aquilo que eu te falei. Ou ver alguma amiga que já operou com alguém, né? Pega essa indicação, entra lá no site do CRM, do CFM ou da SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, bota o nome do médico e vê se realmente ele é cirurgião plástico e especialista. Ok, está em boas mãos. Tá? Todo mundo que faz parte da sociedade, que tem o registro de qualificação de especialidade, está em boas mãos. Então, ela vai estar com um bom profissional ali. Então, é isso. Não procurar por redes sociais. Procurar, né, pelo site do CRM, CFM e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ela operar tranquilo. Tem que pensar o seguinte, a vida dela não tem preço. Então, se gostou do cirurgião, chegou lá, ele fez um orçamento que está fora do padrão dela, das condições dela, espera um pouquinho, junta seu dinheiro, e opera um pouquinho mais para frente. É isso. Ou conversa com um profissional, se ele consegue dividir, enfim. Mas não vá desesperado procurar um outro profissional que às vezes não está apto
por um preço que está muito baixo por causa do valor. E é aquilo, pode se arrepender, ou pode ficar sequelada, ou, né, pode acontecer coisa pior, como a gente vê nos jornais, né, nas redes sociais também aparecendo, que é muito pior. Agora tem gente que faz aplicação na bunda para crescer. Isso existe ou... Você pode pegar a gordura na lipoaspiração e fazer uma que a gente chama de lipoxertia. Enxerta gordura no glúteo. Mas isso é cirurgia? Na cirurgia. Mas tem um cara aí, que até o tal de Dr. Blum, que ele aplicava na casa dele. Então esse caso, o que ele aplicava? Ele aplicava PMMA, né, polimetilmetacrilato. Isso acontece. Tem gente que infiltra também óleo mineral, silicone industrial. Não se deve, né, nunca fazer esse tipo de aplicação. Por quê? Isso são elementos que estão dentro do seu corpo, que são elementos que são corpos estranhos. Então, o seu organismo vai brigar por aquilo. Então, pode ocorrer uma inflamação muito grande, tá? Que depois, para retirar esses produtos, você não consegue. Às vezes consegue tirar um pouco, mas não vai conseguir tirar totalmente. De repente você vai ter que ficar tomando medicamentos por grande parte da sua vida ou por restante da sua vida, fora o que é o pior. Na hora da aplicação disso, né, se o profissional, a pessoa que está fazendo isso, não souber realmente a anatomia, ele aplica, pega um vaso, né, que no glúteo nós temos vasos de grossos calibres. Se pegar, emboliza esse vaso, tá? Trombose esse vaso, emboliza, faz uma parada respiratória e a pessoa morre. Morre. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, não se aplica nada disso. Quer aumentar o glúteo? Tem que ser com cirurgião plástico, especialista, que aí como aumentar o glúteo? Ou fazendo uma lipoxertia, se o paciente tiver gordura, tá? Agora, pegou aquela paciente magrinha, não tem gordura para tirar, vou fazer o quê? Tem um implante de glúteo. Vai, bota um implantezinho de glúteo, acabou, não tem problema. E deu algum problema com o implante de glúteo, não sei o que, é fácil, abriu, tirou o implante de glúteo, acabou. O paciente não vai ter problema. Agora, injetando isso no glúteo, coisas que são, né, totalmente contraindicadas, com certeza a pessoa vai ter problema. Ou aquilo que eu falei, ou vai ficar sequelada ou pode levar até a morte. E se a pessoa quiser fazer uma cirurgia com você, onde é que te acha? Nas redes sociais me acham, professor Dr. Sérgio Romai, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem também o meu site, www.sergioromai.com.br. Lá no site está tanto em português, inglês, espanhol, que eu recebo muito paciente estrangeiro, né, europeu, americano. E lá no site tem as informações de todos os hospitais em que eu atuo, informação sobre mim, sobre toda a minha equipe. Tem uns videozinhos também explicativos sobre as cirurgias, né? Um vídeo não é nada ao vivo, nada com sangue, nada disso, mas um vídeo explicativo que é tipo como se fosse um desenho animado em 3D, bem bacana. E é isso, e tem os telefones lá da clínica, e é só entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Viu, Marquinhos? Vai lá fazer a sua bochecha no doutor. Sérgio, obrigada. Obrigado. Por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês. E quando eu tiver coragem, eu vou lá fazer uma lipo. Tá bom, tô te esperando. Obrigada. Beijo. E aí, gente, mais uma semana juntos. E o qual é a boa? A boa hoje é sobre a Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Um monumento muito importante na nossa história, que serviu para nos proteger dos invasores franceses e holandeses. A vista é maravilhosa, riquíssimo em história. E é claro que vocês não podem perder isso, né? Então vamos lá? Qual é a boa? Localizada na entrada da Baía de Guanabara, a Fortaleza de Santa Cruz é um dos pontos históricos mais impressionantes do Brasil. Construída no século XVI,
Para proteger o Rio de Janeiro de invasões, ela foi palco de importantes episódios da nossa história militar. Além da arquitetura preservada e dos canhões que ainda apontam para o mar, o local oferece uma das vistas mais espetaculares do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor e de toda a orla carioca. É o tipo de passeio que une história, cultura e paisagem em um só lugar. E no caso, o contato Sou Mais Carioca, 21 99 409 7054. E aí, gente, gostaram? Semana que vem tem mais. Fiquem e apreciem esse passeio e até a próxima.